Olá pessoal, tudo bem? Então assim pessoal, quem recebe o joinha pode ter certeza que eu li o comentário e provavelmente, muito provavelmente em seguida ele vai aparecer nos nossos tesouros toques, tá? Então não fique angustiado, não fique ansioso que você terá o seu comentário respondido. Muito bem, o Burton pergunta para nós se o Tesouro IPCA 45 a 3,84 é uma boa compra. Sim, é excelente, excelente. Pegou aí uma das melhores taxas dos últimos dias, semanas. Eu acho que está muito bom. Se aumentar, passar de 4, você compra mais. O Alcides coloca para a gente assim: marcação do mercado, quando a taxa cai, é festa, quando os juros sobem, vemos o contrário. Como fazem os fundos de investimento para terem lucro quando os juros voltam a subir, uma vez que a maioria deles é carregado de títulos públicos? Bom, então assim, a maioria é carregado de LFT, Tesouro Selic, que mantém a estabilidade da carteira. Os fundos que avisam claramente, olha, nós investimos em NTNB, nós investimos em IPCA 35, IPCA 45, aquelas coisas todas. Muitos fundos de pensão têm essa informação, né? Porque a CVM obriga a informar título público federal. Especificar mais do que isso, alguns fundos especificam e é bom que especifiquem, certo? Então, o que acontece? Os fundos que têm especificado NTNB, muitos com prazo, né, porque tem a questão do fundo de pensão e tal, esses eles deixam passar a oscilação de forma integral. Então não tem um amortizador, digamos assim. Um amortizador no sentido de ser uma suspensão, né? Uma suspensão mesmo para evitar da trepidação da rua passar para o interior do carro, né? Nesse sentido, então, a trepidação da NTNB não passar para o fundo. Bom, tem fundos que têm bastante Tesouro Selic, bastante LFT, então isso deixa a coisa mais plana. E os que não têm, e mesmo assim têm uma rentabilidade mais plana e previsível, o que eles fazem? Eles fazem a operação contrária no mercado de DI, certo? Então, se eles estão comprados em NTNB e sofrem aí o prejuízo porque a taxa subiu, eles compram um seguro no futuro DI e ficam comprados em LFT. E se for o contrário, eles ficam comprados em NTNB quando a LFT sobe, quando a taxa Selic sobe, tá? Então, e eles não têm Tesouro Selic, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. Eles fazem a operação inversa no mercado futuro de DI. Muito bem, o Wagner Vieira. O IPCA 45 no mesmo ano até julho estava negativo, considerando agora agosto está menos 7. Será que até o final do ano pelo menos vai conseguir zerar as perdas do ano? O mesmo acontece com o 35, apesar da perda ser menor, confere? Aí, Wagner, é o seguinte, depende do momento que você entrou no papel. Se você entrou lá em janeiro e fevereiro, com certeza você deve estar aí com um ligeiro prejuízo na marcação do mercado. Mas se você entrou em março ou em maio, né, que foram meses de taxas bem altas, acima de 4%, você deve estar com um lucro na marcação do mercado. Se você entrou em agosto, provavelmente você também estará aí com um certo prejuízo. A questão é a seguinte, tempo, tem que dar tempo. E aí o problema, né, do 45 é que ele tem uma duration muito longa, são 25 anos pela frente. Mas se eu acho que até o fim do ano pode reverter isso tudo, eu acho que sim. Depende dos sinais da administração pública federal sobre o zelo fiscal, de como o mercado vai interpretar isso. Se o mercado interpretar que o governo vai conseguir vencer essa parada, as taxas caem e o título pode até se valorizar mais do que o esperado para esse ano de 2020. Então, tudo se resume esse ano, gente, a essa questão do fiscal. É essa questão do fiscal. É do governo conseguir ficar dentro das contas, né? Passar o ano sem ficar tão no vermelho, sem ultrapassar os limites do vermelho, tá? É isso aí. Conseguiu vencer o fiscal,
as taxas vão cair e o papel volta a ter uma lucratividade como vinha tendo em 2016, 17, 18 e 19 também, né, com a aprovação da reforma da Previdência, que foi um ano de queda, né, que a taxa só caiu. Esse ano aí com a pandemia a coisa ficou um pouco mais tensa e aí as outras reformas e o andamento dessa parte política e econômica passou a ficar muito mais evidente e sensível no Tesouro Direto, certo? Mas a gente tem fé e esperança que os rumos vão dar certo. Bom, o Alexandre pergunta para a gente assim, ó, se no ruído do risco fiscal e do Guedes na semana passada o DI futuro longo dispara 3%, não foi tudo isso, viu, Alexandre? As taxas do IPCA 45 ficam oscilando em IPCA mais 3,74, o que explica que esse mês DI futuro cai 3% e as taxas continuam no mesmo patamar. É matemática, tem gráficos, mas não é lógico. Para que acompanhar a curva de juros se o mercado precifica sem lógica? Obrigado. Bom, o Alexandre está assim muito consternado, né, com a questão de uma coisa que a gente fala aqui no canal seguidamente, que em momentos de estresse e crise o mercado não é eficiente, tá? Eu já falei essa frase 1000 vezes aqui, essa história que o mercado é eficiente é uma construção teórica muito bonita e tal, mas que na prática, nos momentos de estresse, não acontece. O mercado fica muito irracional. O mercado fica bipolar, né? Como muitos de vocês já sabem e até já comentaram aqui. A questão é a seguinte, o que o DI futuro, ele saiu ali, ele estava na casa no 27, né? O DI futuro 27, que é o que eu mais acompanho, estava ali na casa de 6,3, 6,4 e voltou para 7%. Então não é que ele tenha aumentado 3%, ele aumentou 0,7, 0,6, algo assim, tá? Mas assim, nós temos DI com liquidez, aí tem uma coisa muito importante para você e todos os ouvintes do canal prestarem atenção. DI futuro nós acompanhamos, tem o 27, o 29, que tem bastante liquidez, bastante negociação. 27 e 29 são os que mais tem. Tá? Eu vou começar agora nesse semestre, vou começar a acompanhar mais o 29 também. Mas esse ano todo, ano passado inteiro, eu acompanhei muito o 27. Agora eu tenho que me atualizar para passar a acompanhar o 29. Porque, né, eles estão mais no prazo longo do que o 27. E o 31, que agora está começando a ter um pouquinho de liquidez, mas mesmo assim é muito, muito abaixo da liquidez do 27 e do 29, que são os mais negociados. Porque se o ativo tem pouca liquidez, a gente vai ter uma amostra enviesada, né, que não vai ser útil para as nossas considerações. Então, assim, ó, veja só, a gente está falando de IPCA 35 e 45, né? E nós temos DI futuro para 27, 29 e 31, ou seja, esses DIs futuros, eles não chegam lá. Então nós temos que, na verdade, o IPCA 35 e o IPCA 45, eles estão sob uma grande névoa, né? Uma grande neblina, em que a gente tem que usar farol alto e mesmo assim não consegue enxergar alguns metros à frente, certo? Quando a cerração baixou, está muito forte. Aqui no sul tem muito a cerração nessa época do ano, né? Então a gente tem essa dificuldade. Eu comparo isso a usar o DI futuro 27, 29 e 31 para tentar estimar a taxa do IPCA 35 e 45, que estão aí entre 7 anos e 17 anos a mais ainda de prazo que os próprios DIs. Então não dá muito, a gente pode ter uma noção, uma base, mas a taxa legal mesmo de olhar é a taxa nos leilões. É isso que eu sempre falo no canal. Quer ter uma base mesmo firme, é nos leilões. O DI futuro vai ser bem fiel quando? Vai ser bem fiel no caso dos pré-fixados. Aí quando casar o prazo certinho do pré-fixado com o DI do mesmo ano, aí vai casar perfeitinho. Só que aí tem um detalhe, né? Mesmo assim os descasamentos ocorrem. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele não é atualizado de 15 minutos que nem o home broker ligado na bolsa. Ele é atualizado 3 vezes ao dia. E aí pode haver descolamentos. Muito comum acontecer o descolamento quando a última atualização é às 3h30. Entre 3h30 e 6 o mercado pode subir, o DI futuro pode subir, o DI futuro pode cair.
e aquilo ali não fica ajustado no preço, só vai estar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, o que acontece? Aí o mercado abre tenso para o outro lado, para o outro sentido, aí a equipe do Tesouro atrasa, né, esperando ali qual vai ser a tendência a se definir melhor, certo? Então, assim, ó, não fica não fica irritado com essa questão do sem lógica, tá? Procura aprender, se dedicar, entender que a coisa é assim mesmo, porque é feito por seres humanos. É feito por seres humanos, são pessoas negociando ali, né? São fundos, são geridos por pessoas, e é isso aí. O mercado é feito de pessoas e muitas vezes não vai ter lógica mesmo. E aí cabe a você aprender que a coisa é assim, tá bom? Bom, o Ângelo coloca uma questão bem interessante. Na hora de aplicar é melhor fracionado, mas na hora de resgatar um IPCA 24, faz alguma diferença resgatar fracionado ou não? Olha, Ângelo, eu acho assim, ó, fazer depende da estratégia, né? Depende do que a pessoa quer. É que, em geral, né, se o papel já se tornou curto, então a gente pode falar com bastante tranquilidade, assim, pré-21, 22, 23, 23 para quem comprou lá atrás, né? Para quem comprou ainda quando ele era longo, né? IPCA 24, e não dá para sair muito disso. Então, basicamente, esses 3, 4 papéis aí que eu citei, que eles já estão curtos, que a gente pode vender, que a gente sabe que não vai perder muito em função do vencimento, porque é diferente, né? Como eu já citei várias vezes, a pessoa tem um IPCA 45 ou 35 comprado a 5%, poxa, vai perder a inflação mais 5% por 15, 20 anos, né? Não vale a pena, na minha visão. Mas o IPCA 24, que está ali a menos de 4 anos agora do vencimento, de repente comprou ali a 4,5% ou 5%, de repente pode arriscar e comprar outra coisa com um pouco mais de prazo, enfim. Então, assim, se vale a pena vender fracionado ou não, eu acho assim, que depende do tamanho do investimento que você quer fazer no novo papel, né? Se você vai investindo fracionado no novo papel, bom, então de repente vale a pena ir fazendo um resgate fracionado. Se você vai tirar o dinheiro do IPCA 24 para fazer um consumo, sei lá, vai reformar a casa, vai antecipar aí um pagamento de estudo, de faculdade, uma coisa assim, vai quitar algumas cadeiras, bom, aí é melhor pegar uma quantia maior. Eu acho que o resgate fracionado não é tão essencial assim quanto a compra, porque eu vejo que na compra é muito mais interessante fazer essa compra fracionada para não ficar muito angustiado com um eventual erro de curto prazo por ter pegado uma taxa muito ruim e ter se comprometido todo naquela hora, né? Tinha 10 mil reais para investir, investiu tudo na mesma hora e comprou IPCA 26 a 2%. Aí o cara fica com dor de cabeça, fica com insônia, não consegue fazer mais nada direito e tal. Então por isso que eu recomendo, olha, separa, né? Então se ele fizesse 20 aportes de 500 reais com esses 10 mil, com certeza ele ia pegar o dia que foi 10, o que foi 2,10, o dia que foi 2, o dia que foi 2,40, e assim por diante, aí ele ia ter uma média, né? Ia ficar muito mais tranquilo. Mas no resgate eu não vejo isso tão importante quanto. Certo? Eu acho que aí depende da sua estratégia e principalmente do fim que você quer dar para o dinheiro resgatado. Tá bom, pessoal? Hoje um Tesouro Talks aí mais curtinho, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.